valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Verdades e fantasias. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Jesus está em João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria. Inventou o homem a boenadicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e ilusiva. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz preciso atender a verdade enquanto é tempo. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos,
Até hoje foram produzidos 1.383 edições, programa espírita, terceira chamada Rádio Clube do Pará, Grupo RBA, cumprindo seu papel, levando a você informações à luz da doutrina espírita. Isso porque o espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, trazendo também atualidades. Sabe por quê? A perspectiva de vida aumentou. Nós temos qualidade de vida para chegarmos até 120 anos de existência num corpo de carne. Isso porque somos almas imortais. Eu, você, como espírito, não vamos morrer nunca, mas passaremos sempre por esses estágios de aprendizado num corpo de carne. E a reencarnação, o estudo sério dela, nos promove o quê? Muito mais vontade de viver, porque sabemos que nós não nascemos para não fazer nada, nós nascemos para algo, porque somos um projeto de Deus. Entenda muito bem isso. Deus, entenda as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Então vamos a conhecimentos, porque nós temos o nosso bloco de curiosidades. Eu não falei que nós buscamos estar sempre atualizados no conhecimento para que você tenha qualidade de vida? Olha essa aí. Pessoas felizes tendem a ter uma melhor qualidade de sono, o que contribui para o bem-estar geral. Por outro lado, a tristeza pode afetar o sono de maneiras diferentes. Algumas pessoas podem sentir um aumento no desejo de dormir, enquanto que outras podem enfrentar dificuldades para adormecer. Então, meu querido amigo e amiga, vamos sorrir, vamos ser alegres para nós termos qualidade de vida. Tristeza? Vamos buscar saber o que está acontecendo para equacionar o problema. E se já sabemos, vamos confiar em Deus e buscar as pessoas certas para nos auxiliar, porque sozinho algumas coisas nós não conseguimos resolver. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini. Desperte para a vida, medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante a Deus. De você depende criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Anote o endereço aí, é facílimo, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem nos acontecimentos, nas festividades, nas palestras, nos encontros do movimento espírita. Inclusive, alguns expositores da ADEPA fazem visitas a instituições espíritas. De repente, pode ter uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. Também compartilhamos conhecimentos de outras instituições, porque o mundo está acontecendo e você que está aí pela área
de Mosqueiro, a bucólica Ilha de Mosqueiro, não deixe de visitar o Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica localizado na Padre Manuel Raiol 823, entre as travessas Pratiquária e Comandante Ernesto. Palestra pública todas as sextas-feiras às 19 horas. Também tem o Centro Espírita Sementes de Luz, que fica na rua Lalor Mota 289. Atividades segunda, terça e quinta-feira, sempre às 19h30 horas. Cidade de Vigia de Nazaré, Pará. Centro Espírita Ceareiros da Luz, Rua Magalhães Barata 232, bairro Centro. E também tem o Abnegados no Bem. Queremos parabenizar os Abnegados no Bem, porque hoje foi a caranguejada no Centro Espírita. É uma forma de angariar recursos para as manutenções do Centro Espírita. A oportunidade de confraternizar também com outras instituições fora da cidade, ali como Vigia, Tauá, Colares. Então foi uma manhã muito agradável. Mas o Centro Espírita Abnegados no Bem, em São Caetano de Odivelas, fica localizado à Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30 horas. Centro Espírita Bênção da Paz, na cidade de Colares, Pará, Rua Curuçá, sem número. Atividades quarta e sábado, sempre às 19h30 horas. Também não poderemos deixar de sinalizar o Centro Espírita Videira de Luz, que fica localizado na cidade de Salinópolis, Pará, Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30 horas. Sábado, às 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue, Grupo Bem, Força do Bem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é
as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. E vamos de curiosidades, qualidade de vida, ciência. Você quer viver muito bem? Então olha essa. Viver reclamando faz muito mal à saúde e pode alterar negativamente o cérebro. Entre nossos neurônios existe um espaço vazio, normalmente ocupado por uma descarga química, sempre que um pensamento é formado, a chamada sinapse. Para facilitar seu trabalho, o cérebro tende a nos empurrar conexões já formadas, encurtando o caminho dos pensamentos. Por isso, quando formamos um pensamento negativo, estamos gerando um banco de dados que facilita a criação de mais pensamentos negativos. E vamos transformar isso no nosso tupi-guarani, como já dizia o nosso saudoso Paulinho Montalvão. Vamos transformar? Você às vezes está quieto e às vezes diz: meu Deus, do nada tive um pensamento besta, um pensamento mau. Sabe o que é isso? São esses arquivos, situações que você passou e você não eliminou logo, e aí o cérebro guardou, e quando você está calmo, não está pensando em quase nada, vem esses pensamentos com outras tantas criações e fantasias nossas. Então, cuide da maneira de como você está pensando, para não ser pego de surpresa com outros pensamentos negativos. Espiritismo é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Você não tem inimigos externos. Inimigos nossos são os pensamentos errôneos que todos nós temos e que lançamos no ar, atraindo pensamentos semelhantes do próximo. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades, emitindo pensamentos de tolerância e de amor a todas as criaturas que são templos de Deus. Viu como casou com as nossas curiosidades atuais? Terceira chamada é preocupado com seu pensamento, querido ouvinte. Então vamos ter qualidade de vida. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 27 de janeiro de 2025. Pedaço real da cruz de Jesus Cristo é encontrada e está na Bulgária. Autor, Brenda Yashi. Fonte, Aventuras na História. Desde os primórdios do cristianismo, a busca por objetos relacionados à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo tem fascinado fiéis e estudiosos. Agora, uma descoberta arqueológica na Bulgária reacende esse interesse. Um reliquiário de ouro do século XII, que supostamente contém fragmentos da cruz onde Jesus foi crucificado, foi encontrado em uma igreja medieval na cidade de Veliko Tarnovo. A equipe de arqueólogos lendárias por Konstantin Totev, do Museu Arqueológico Nacional da Bulgária, revelou que a peça é um enclópio, um pequeno relicário utilizado na Idade Média para guardar relíquias sagradas. Este é o primeiro artefato feito em ouro encontrado no local, que também revelou afrescos medievais em excelente estado de conservação. Segundo os pesquisadores, o relicário traz uma imagem da crucificação de Cristo e de outros com as tradições da época. Acredita-se que abrigue um pedaço da chamada Vera Cruz, termo usado na Idade Média para designar a verdadeira cruz de Cristo. É um enclópio muito incomum. Não é por acaso que foi encontrado no altar do Segundo Império Búlgaro, onde era tradição incorporar relíquias valiosas nas igrejas, explicou Totev. Apesar da relevância da descoberta, os especialistas reconhecem que a autenticidade da relíquia como um fragmento real da cruz de Cristo é extremamente improvável. Afinal, na Idade Média, diversas igrejas alegavam possuir partes da cruz, o que levou o reformador protestante João Calvino a ironizar a questão, afirmando que se todos os fragmentos existentes fossem reunidos, seria possível encher um navio. A tradição de armazenar relíquias sagradas em catedrais era comum tanto no Império Bizantino quanto no Império Búlgaro. O enclópio encontrado estava posicionado atrás do altar, considerado o local mais sagrado do templo, e traz gravadas 3 cruzes, sendo que a central apresenta uma inscrição que diz Czar da Glória. Olha, meus queridos ouvintes, por que nós trouxemos esta matéria? Concordamos com o que falou um dos historiadores, e até mesmo o Calvino, que tem muita gente que adora ter aqueles amuletos da sorte. E às vezes fixa a ideia de que aquele objeto vai realmente trazer a pura felicidade. E nós sabemos que tem aí algumas pessoas que adoram enganar, que adoram dizer que a veracidade do objeto procede. Tem que se tomar cuidado com essas coisas. Até porque, querido ouvinte, foi o próprio Jesus Cristo que falou para um fariseu, quando ele foi questionado: aonde tu irás implantar esse reino, esse teu reino? Sabe o que Jesus disse? No coração dos homens. Então é a palavra, é a exemplificação que deve realmente ficar cravada em nós. Objetos materiais são transitórios, serve como referência, mas não serve como mudança interna, entenda muito bem isso. Eu sei que existem pessoas que adoram ter os seus amuletinhos aí da sorte e tudo mais, mas fixe a ideia, todo e qualquer problema só será resolvido
com bom uso da inteligência. É o atributo da inteligência que resolve o problema, não apetrechos materiais. E à medida do entendimento do ser humano, vai se entender que, de fato, o reino de Deus, a paz, está dentro do coração de cada um de nós. Agora, faça ideia, as caravanas que vão lá na Bulgária para ver essa tão dita relíquia, são pessoas desesperadas para quererem ter paz. E sempre sinalizamos aqui no Terceira Chamada, antes da oração, Jesus simplificou o nosso contato com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. São fatos que viralizaram, mas que a gente tem que ter cuidado muito grande em não comprar certas ideias. São informações que rolam aí na internet. E também essa matéria veio casar com o nosso editorial Verdades e Fantasias. Então tem muita gente que gosta de acreditar nisso, sem saber realmente a procedência. E aí começa a ficar fugindo da solução de muitos problemas. Então, finalizando o nosso bloco aqui, na análise dessa matéria, recordando novamente Jesus. O reino de Deus vai ser implantado e está sendo implantado e sempre foi no coração dos homens. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, Grupo Tucupi, Canoa Furada. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar, ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar, ela não vai chegar do lado de lá. Eu não molhando o pé, compadre, o resto tudo é lucro. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar, ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar, ela não vai chegar do lado de lá. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco.
eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco. E vamos a mais uma curiosidade. Você já reparou que nós estamos passeando pela mente humana? Neurociência. Hoje tem até um assunto dentro da neurociência chamado neuroespiritualidade. Olha só como já foi avançado o conhecimento nessa questão da alma. A neurociência tem dado uma contribuição muito grande para as mais diversas correntes espiritualistas. Muitos rituais estão deixando-se de lado e as pessoas estão entendendo que tudo é mente. Olha essa aí. Quando estamos chorando, tendemos a nos lembrar de outros eventos tristes do passado para chorar mais ainda. Acompanhado do choro vem o humor deprimido, que nada mais é do que o sentimento de tristeza. Assim como a alegria, a tristeza faz parte da nossa vida psíquica normal. Inclusive, ela tem um valor adaptativo do ponto de vista evolucionário. Quando estamos tristes, tendemos a nos retrair e isso faz com que poupemos energia para usá-la no futuro. Geralmente, a pessoa sabe por que está triste, sabe qual é a causa da sua tristeza e quando o problema acaba, a tristeza vai embora. Meus amigos Rádio Clube do Pará, terceira chamada, isso não é filosofia nem religião, isso é pura neurociência. Análise dos nossos neurônios, dos nossos arquivos cerebrais. Então vamos entender. E veio o problema, vamos solucionar para a vida seguir em frente. Agora aquela palavra de autoestima. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior de seu ser. Os antigos chamavam centauros, aquele misto de homens na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal de seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte homem, mulher, alma, vida. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. Segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. Quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. Quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos?
Essa vai para você que adora fazer um pactozinho aí. E eis a resposta dos imortais: não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exige que também os sirva em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. O fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles façam. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Eita, da explicação nítida, e que hoje nós contribuímos aqui, o Terceira Chamada, falando do quê? Da neurociência. Nós, enquanto condutores de ondas eletromagnéticas, que você pensa, você vibra. O que você vibra, você atrai. E aí é como diz a resposta aqui, não precisa nem fazer, nem chamar às vezes. O teu simples comportamento atrai os maus espíritos. E é por isso que tem gente que quando se vê assim chateado com outra pessoa e diz assim, não, mas eu não desejo o mal, mas fica fazendo aqueles pensamentos assim negativos de insucesso, de doença, de tristeza. Aí quando o outro fica doente, ela diz, olha, não, eu não desejei isso para ele, eu nem pensei. Não, pensou. E às vezes fica, tá vendo só? Tá vendo? Pensou coisa errada e tudo mais. Isso você fica alimentando, fica atraindo. E aí o que acontece? O outro também entra na sua própria vibração e adoece. Então tudo é uma questão do quê? Comunicação vibratória. Isso hoje muito bem explicado pelos neurocientistas. Agora detalhe. Para que você ficar desejando mal para o seu próximo? Porque se você deseja, tudo bem, ficou chateado, houve a situação, mas aprenda, estamos num planeta escola, o outro também está na caminhada da evolução. Aprenda com a situação e aí a gente recorda a Jesus, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo, aquela pessoa que me prejudicou, é 7 vezes? Jesus foi claro, não, Pedro, não, é 70 vezes 7 vezes. Mas por que Jesus disse isso? É porque a gente não perdoa de imediato, não. Então a gente sempre tem que rever esse sentimento de perdão. A gente, não, eu não posso ficar com raiva, eu não posso, senão eu vou ter prejuízo, eu vou entrar na mesma faixa vibracional e por aí vai. Quando Jesus abria a boca para passar um ensinamento, ele, sabe que Jesus falou nesse momento, 70 vezes 7 vezes? É o chamado reflexo condicionado de que nos fala André Luiz, o espírito André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos. Porque nós temos reflexos condicionados de pensamento. E se a gente não educar o nosso pensamento, a gente fica batendo ali na mesma tecla, na mesma tecla. Por isso que a gente às vezes sempre tem que ficar repetindo, não, eu tenho que esquecer, já passou, eu não morri, eu não empobreci, eu não fiquei doente. Aí você vai eliminando esse pensamento que muitas das vezes a pessoa ainda está projetando para você, mas você está rebatendo como? Um bom pensamento, um bom pensamento. Então a questão dos pactos, ela está atrelada ao pensamento, às energias que nós produzimos a partir da vontade, do livre-arbítrio. Aí vem Jesus, batendo também o martelo.
perdoa. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. E como nós estamos estimulando que a boa amizade, o companheirismo, o ato de perdoar, vamos com o Grupo GAN, um toque de amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer. Parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos... Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. As decepções e a bondade de Deus. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. As decepções e a bondade divina. A felicidade não é deste mundo. Constitui uma citação bastante conhecida. Ela corresponde a uma realidade, pois raramente no mundo se conjuga tudo o que se acha necessário para alguém ser perfeitamente feliz. Saúde, mocidade, beleza e dinheiro entram nessa equação. Contudo, mesmo na presença de tais fatores objetivos, muitas vezes a criatura padece de tormentos íntimos. Vêem-se com frequência seres aparentemente privilegiados a reclamar da vida. Consultórios de psicólogos e psiquiatras
também são frequentados por aqueles a quem se imaginaria felizes e saciados. Mas a ampla maioria dos seres humanos debate-se com inúmeros problemas. Nos mais variados planos da existência, os dramas se sucedem. Dificuldades financeiras, de relacionamento ou de saúde clamam por atenção. Perante as naturais decepções do mundo, por vezes as criaturas se rebelam. Quando alcançadas por duras experiências, imaginam-se abandonadas por Deus. Esse modo de sentir revela uma compreensão muito restrita da vida. Ele até seria razoável caso tudo se esgotasse em uma única existência material. Perante a vida que segue pujante além do túmulo, os problemas materiais diminuem de importância. Em face desse amplo contexto, dificuldades não são tragédias, mas simples desafios. Em cada homem reside um anjo em perspectiva. Ele é brindado com as experiências necessárias para atingir o seu augusto potencial. As dores, por maiores que sejam, sempre passam. Mesmo uma enfermidade incurável tem o seu término. Após a morte do corpo físico, o espírito prossegue sua jornada. Se conseguiu passar com dignidade pelo teste, ressurge mais forte e virtuoso. Caso tenha se permitido reclamações e revoltas, terá de refazer a lição. Convém ter isso em mente ao enfrentar as crises da vida. Deus é um Pai amoroso e bom. Ele não se rejubila em torturar suas criaturas. As dores do mundo têm finalidades transcendentes. A maioria é providenciada pelos próprios homens, com suas paixões e equívocos. Todas elas constituem desafios. Ninguém deve acalentar o masoquismo e se rejubilar em sofrer. É preciso lutar para sair de todas as dificuldades e recuperar o bem-estar. Mas, em face de situações inelutáveis, quando nada se pode fazer, é necessário pensar na bondade divina. Ela não se revela apenas quando tudo parece estar sob um céu azul, nas mesas fartas e nos sorrisos radiantes. A bondade de Deus também se manifesta no sofrimento, que torna o homem mais apto a compreender a dor do semelhante. Ela está presente nas situações constrangedoras, que minam o orgulho, a vaidade e a indiferença. A vida na terra é passageira e se destina à melhoria de cada um. O viver terreno propicia resgate de equívocos do passado e preparação para etapas sublimes do existir imortal. Em um mundo material e ainda bastante inferior, os problemas e as decepções são inevitáveis. Apenas uma fé viva na bondade divina permite que o homem preserve seu coração livre de amargura. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Amaram o momento de reflexão? Veio casar com o nosso Revelações no Tempo e no Espaço. As decepções e a bondade. Deus é bom, meus queridos amigos e amigas. Deus existe. Então, quando a gente se vê com algumas decepções, chateado com alguma coisa, vamos recorrer a Deus. E para isso existe a terceira chamada, nas noites de domingo, que estimula ainda mais você a entender esta mensagem belíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Está transformando para o Tupi-Guarani. Está acontecendo alguma coisa? Preocupações diversas, doença? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E vem o Espiritismo nos apresentando de uma forma muito mais lógica, organizada, o mundo espiritual, o nosso mundo originário.
dizendo que todos nós temos anjos da guarda, espírito que nos protege, espíritos familiares que já partiram, mas estão ali atendendo também os nossos pedidos, nos ajudando a superar as dificuldades. Então é uma pleiade de assistência sobre nós. Basta que a gente tenha a inteligência realmente de entender essas coisas que hoje são comprovadas cientificamente. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução e orar a Deus, agradecendo pelo momento. E nós não estamos só, não estamos só. Pelos 4 cantos do mundo, gente vai participar conosco deste momento da oração. Quem vai também participar conosco, sabe quem? Ele, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta. O Góis e a Léo também na Sacramenta. Dom Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, todos antenados, ligados, plugados aqui, pela Rádio Clube do Pará. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, a Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Corioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé, prece do anjo. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós, nossos sentidos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos vossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela,
farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. E se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Já dizia Francisco de Assis, tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.